E aí, meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Sostag de Física e hoje vamos comentar sobre a dilatação. Vem comigo? Enfim, meus queridos, nós temos um fenômeno muito comum na física, conhecida como dilatação, né? Enfim, cara, a dilatação é um fenômeno muito fácil, muito simples de você entender. Como assim, prof? Galera, quando nós observamos um material, mesmo que no estado sólido, cara, olha, essa aí é uma das pontes mais famosas que nós temos aqui no Brasil, né? A famosa Ponte Rio-Niterói, né? Mano, se você pegar no ano de 2014, né? Cara, rolou uma fake news muito famosa nas então redes sociais famosas, né? Na época o Facebook, né? E hoje em dia o Facebook é trem de velho, só velho, né? Mas enfim, galera, correu um boato que a Ponte Rio-Niterói estava caindo, papai, né? Ah, professor, mas peraí, ó, essa foto aqui, ó, o trem rachado aqui, né? Galera, para os engenheiros civis, né, isso é uma piada, né? Na construção civil, todo mundo sabe disso, né? Mesmo no estado sólido, as moléculas de um corpo, elas possuem o que, cara? Elas possuem uma agitação, não é assim? Então, na realidade, esse vão que tu tá vendo aqui, cara, né? Isso na engenharia comum, é conhecida como junta de dilatação. É muito comum numa estrutura você deixar espaço para as coisas dilatarem, tá? Então, quando a gente observa, por exemplo, esse bloquinho de concreto aqui, o engenheiro chama de bloquete. Ai, que fofo. Não tira esse L não, senão o trem fica, né, com conotação feia, né? Então, você tem que imaginar que aqui dentro, se tu der um zoom fudidão, né, você vê que essas moléculas têm uma agitação, não é isso? Tem, tá? Ah, então as medidas, as dimensões desse corpo estão ligadas à sua temperatura. Quando eu aqueço um material, as moléculas ficam mais excitadas, mais agitadas, né? E em geral, nós observamos um afastamento médio de suas moléculas. Quando eu esfrio o corpo, reduzo a sua temperatura, essa agitação diminui e, em geral, nós observamos que a distância média entre essas moléculas diminui. Então, isso na física nós chamamos de dilatação. Em geral, quando a gente esquenta, o trem cresce, quando a gente esfria, o trem encolhe. Como assim? Quando eu aqueço o material, as suas dimensões aumentam e quando eu abaixo a sua temperatura, em geral, suas dimensões diminuem. Esquentou, o trem cresce, esfriou, as coisas encolhem, tá? Isso tem a ver com o quê? Com a dilatação. É muito comum na engenharia civil. Isso aqui não é que a ponte está caindo, né? Galera, é uma junta de dilatação. A gente deixa espaço para as coisas dilatarem, por exemplo, né, na construção civil. Quando tu passa em cima de um viaduto, em cima de uma ponte, se passa de carro é comum você escutar aquele blup, 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 né? E geralmente é quando você passa em cima desses vãos, dessas juntas de dilatação, tá? Na rede elétrica, por exemplo, ó, na malha ferroviária, você olha para esse trilho aqui, né? Cara, é comum você ver, né, entre um trilho e o outro um espaço. Isso aqui é a junta de dilatação. Deixa-se espaço para as coisas dilatarem, tá? Olha o exemplo desse trilho todo empenado aqui, tá? Isso, por exemplo, pode ter sido causado por um incêndio, né? Que fez com que a temperatura aumentasse além do que foi o que projetado, né? Então, quando nós construímos as coisas, é comum a gente deixar espaço para elas dilatarem. Na rede elétrica também é comum. Em épocas mais frias, tu vê os cabos mais esticadinhos, né? Em épocas de ano mais quentes, né? Você observar esses cabos mais frouxos, não é isso? O tamanho das coisas, galera, está linkado à sua temperatura. Esquentou, o trem cresce, esfriou, as coisas encolhem. Isso está associado ao fenômeno que? De dilatação. Na física, nós temos três tipos de dilatação: linear, superficial e a dilatação volumétrica. Na dilatação linear, tá? Nós vamos nos preocupar essencialmente com o aumento no comprimento. Então, quando eu olho, por exemplo, para essa barra sólida, o comprimento inicial nós chamamos de LO ou L0, tá? Por exemplo, essa barra tem esse tamanho, 2 metros, para essa temperatura, 20. Se a temperatura aumentar, ela vai ficar maior. Se a temperatura diminuir, ela fica menor.
Na dilatação linear, ó, vamos esquentar aqui ó, o foguinho, ó, fogo da Babilônia, fire the hole, hein? Essa barra cresceu, ficou maior e mais grossa, ui, né? Porém, galera, na dilatação linear, nós vamos nos preocupar em calcular somente o aumento aqui no seu comprimento. Ah, então de 20 a temperatura foi para 80, então essa barra agora, ela tem o quê? Um ΔL. Esse ΔL é a variação do comprimento, tá? Se for um número positivo, me diz o quanto ela cresceu. Se for um número negativo, ΔL, me diz o quanto ela encolheu. Então, na dilatação linear, nós só vamos nos preocupar com mudanças no comprimento. E geralmente os livros usam a letra L, tá? Então, na dilatação linear, você só olha para as mudanças no comprimento. A segunda dilatação é a superficial. Por exemplo, se você pega uma laje, né, uma chapa de aço aí, vamos, né, olhar para ela. Ela vai ter, cara, a uma certa temperatura, ela vai ter um comprimento e uma largura. Quando eu esquentar, ela cresce, né? Mano, você acha que o engenheiro é besta de fazer duas contas, calcular o aumento no comprimento e o aumento na largura? Não, aí é melhor, é mais prático pra gente, ó, 2 vezes 3, eu falar que essa chapa tem uma área inicial de 6 metros quadrados. Ah, então quando ele tem tipo comprimento e largura, é melhor eu trabalhar com a superfície toda. Ah, então tô ligado, ó, se eu esquentar minha plaquinha, fogo da Babilônia, fire in the hole, né? Ela cresce no comprimento e na largura. Se comparada, galera, com essa parte pontilhada, essa borda de fora vai me dizer o quanto ela dilatou. Ah, então pronto, temperatura de 45, tá? O quanto ela cresceu nós vamos chamar de ΔA. ΔA é a variação da área, tá? Ou vai me dizer, se for um número positivo, o quanto essa chapa cresceu na sua área, ou se o ΔA for um número negativo, te diz o quanto ela encolheu, tá? Então, na dilatação superficial, nós vamos nos preocupar com área. Muitos livros usam a letra A, muitos usam a letra S, tá? A última dilatação é a volumétrica. Galera, se olhar para esse bloquinho aqui, não é tipo um cubo, né? Galera, o matemático chama isso de paralelepípedo, né? Ele vai ter um comprimento, não é isso? Uma largura e uma altura, não é? É isso para essa temperatura, porque se a temperatura dele mudar, essas dimensões vão sofrer mudanças, né? Esquentou, o trem cresce, esfriou, o trem encolhe. Então, galera, ao invés de eu calcular a mudança no comprimento, na largura e na altura, é melhor nós mexermos com volume. Ah, então tem 10 de comprimento vezes 10 de largura, né? 10 de largura, 20 de comprimento e 10 de altura, 10 vezes 20 vezes 100, ele tem um volume inicial de 2.000 centímetros cúbicos. Ah, pá, então peraí. Se eu esquentar ele aqui, ó, fogo na Babilônia, né? Esse bloquinho virou um blocão. Ele tem aumento no comprimento, aumento na largura e aumento na altura. Ah, então, para essa temperatura que é 39, é claro que eu estou exagerando no desenho, né? Ele vai estar maior. O quanto ele mudou o seu volume, nós vamos chamar de ΔV, que é a variação do volume. Então, na dilatação volumétrica, nós vamos nos preocupar com mudança no volume. São 3 dilatações. Na linear, eu me preocupo com comprimento. Geralmente os livros usam a letra L. Na dilatação superficial, ela pega no meu pé? Não. Na superficial, eu me preocupo com a área. Os livros chamam de A ou S. E na dilatação volumétrica, nós nos preocupamos com o volume. Fácil demais, né? Quando a gente olha dilatação, galera, né? Para saber se ele vai crescer ou vai colher muito ou pouco, nós temos na natureza, né, materiais que são bons dilatadores e materiais que são maus dilatadores. E dependendo da aplicação, ora eu preciso de um, ora eu preciso de outro, tá? Na física, a gente separa os materiais de acordo com as molequinhas, com as suas moléculas lá dentro, tá? Então, para cada material, galera, nós temos, tá? 3 tipos de coeficiente, tá? Então, cara, o coeficiente de dilatação, ele é uma constante que depende do material e vai me dizer se o material é um bom ou um mau dilatador. Nós usamos letras do alfabeto grego. Nós temos o coeficiente alfa, o coeficiente beta e o coeficiente gama. Aí você, ô desgama, né? Que diabo é isso, senhor? Relaxa.
O coeficiente alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear. Então, nos exercícios eu vou usar o alfa para quando eu quiser calcular, por exemplo, aumento no comprimento. O coeficiente beta, mano, é o coeficiente da dilatação superficial. Então, eu vou usar o beta quando eu quiser calcular aumento ou redução na área. E o coeficiente gama, ele é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Eu vou usar o gama quando eu quiser calcular aumento ou contração em seu volume. Lembrando, galera, que são infinitos materiais na natureza. Então, são infinitos coeficientes, alfa, beta, gama. Geralmente, os exercícios fornecem isso para ti, tá? Geralmente fornecem para ti. Lembrando que quando você compara dois materiais, igual vamos colocar uma tabelinha aí. Só que diabo é isso, hein? Aqui tá te dando o coeficiente de dilatação linear, né? Se para o ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5, e o do alumínio é maior, 2,4 vezes 10 a menos 5, eu vou dizer que o alumínio é um melhor dilatador do que o aço e o ferro, tá? Se eu esquentar, ele cresce mais rápido, se eu esfriar, ele encolhe mais rápido. Resumindo, meus queridos, esquentou, as coisas crescem, esfriou, elas encolhem. Isso é o fenômeno da dilatação. Lembramos que nós temos dilatação linear, superficial e volumétrica. Para linear, nós temos o coeficiente alfa, para superficial o beta e para volumétrica o gama.